Bora lá, Nação Celeste! Vamos que vamos aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. Cabeça muito inchada ainda após o vexame, né, de algumas horas atrás, mas o trabalho precisa continuar. Início aqui de sexta-feira, o sol já raiou, então bora te atualizar sobre as últimas e principais notícias do Maior de Minas, porque tem bastante coisa, tá? Bom, essa é a capa, nação, de mais um vídeo, né, de mais um conteúdo. Peço só seu like, deixa seu joinha, a meta é de 500 likes e hype o vídeo, tá? Sem enrolação. Bora pra tela, bora trazer algumas informações, Nação Celeste, complementares ainda sobre o jogo de ontem, né? Tem Kaique aqui nesse vídeo, tem Cuiabano, informação sobre o Cuiabano, tem desabafo do KJ e outras notícias. Mas bora trazer alguns complementos importantes sobre o jogo de ontem. O Gerson, rapaziada, e o Jonathan Jesus, ambos saíram de campo, digamos, sentindo, né, alguma coisa que a gente não soube. Segundo Samuel Venâncio, ambos sentiram apenas câimbras, tá? E ao que tudo indica, não será preocupação para o DM do Cruzeiro, menos mal, né? Havia-se uma preocupação gigantesca aí perante, principalmente ao Gerson, a forma que ele saiu, aparentemente ele com a mão no rosto, meio que chorando, lamentando, mas foi cãibra. Não entendi, né? O jeito que o Gerson saiu ali não dava a impressão que era cãibra. Até porque várias vezes já vi jogador cair no chão, dá aquela esticada na perna e volta pro jogo. Mas enfim, foi a apuração do Samuel Venâncio e a gente simplesmente respeita. E aí, nação, ainda sobre o jogo de ontem, esse vexame de 4-0, olha só essa estatística. O Cruzeiro não perdia uma partida por 4 gols de diferença. Não é no Brasileiro, tá? É em qualquer competição. Há mais de 13 anos. A última derrota foi lá em 2022, aliás, em 2012, em novembro de 2012, contra a equipe do Santos. Lembra aquele 4-0 no Independência, que o Neymar faz o hat-trick e a torcida do Cruzeiro aplaude ele? Foi esse jogo. Desde então, o Cruzeiro não tinha perdido por 4 gols de diferença. Nem na Série B, rapaziada. O Cruzeiro enfrentando em Copa do Brasil Fluminense, em vários clássicos o Atlético, o time que ganhou tudo em 21, e o Cruzeiro na Série B em 21, nem aquele time perdeu de 4 gols de diferença pra ninguém, Aí o trabalho do Tite me entrega em 6 jogos, 4 derrotas, 2 vitórias, né, nenhum empate por enquanto, e já me entrega um dado desse aí, uma estatística dessa. Que bizarro, hein, Saldenor, que bizarro. E aí, sobre o jogo de ontem ainda, só enfatizando, né, sobre o Jonathan Jesus, algumas pessoas perguntaram, porque muita gente questionou a entrada do João Marcelo, né, muita gente ali comentando que o João Marcelo não apenas entrou mal ontem, mas está mal nesse início de ano, mas está justificado que ambos saíram porque sentiram cãibra, tá? Não foi uma opção técnica ou lesão, nem 8 nem 80, tá? Um certo meio termo ali. E o Caio Jorge desabafou, Nação Celeste, não poderia ser diferente, né? Após esse vexame, ele foi o único do Cruzeiro que falou ontem. Ele e o Tite, por óbvio, na coletiva. O Tite, uma coletiva novamente desanimado, abatido. Não poderia ser diferente, a fisionomia, né, bem séria, mas abatido. Eu não concordo com isso. Já não concordei né, na forma dele estar ali contra o Atlético. E também não concordo contra o Botafogo. Passa ali uma certa impressão de que o cara, ele não é um escudo, né? Ele sente tanto quanto os jogadores, né? Não sei, me passa que é um técnico ali mais paizão do que líder, mas enfim. E aí, como jogador mesmo, o Caio Jorge foi o que falou, deu um leve desabafo, então bora acompanhar o que o Caio Jorge falou. Como é que explica um jogo que no primeiro tempo estava até controlado, no segundo tempo se transformar numa goleada? Igual você falou, a gente fez um bom primeiro tempo. Assim que a gente volta para o segundo tempo, não sei o que aconteceu. A equipe realmente deixou a desejar. Queria pedir desculpas para a torcida em nome do grupo. A gente sabe que a gente tem muito a mais para dar dentro de campo. Infelizmente hoje não aconteceu da forma que a gente planejava. E agora é trabalhar que a gente tem o Betinho e depois o Curitiba em casa. Claro, uma derrota no Clássico Mineiro da maneira que foi, estreia com goleada, derrota com goleada. É para ter cobrança, mesmo sendo início de temporada, é para ter cobrança? Com certeza, a gente está numa equipe gigante que é o Cruzeiro, então, claro que a torcida quer um resultado positivo igual a gente, mas foi como eu falei, hoje não foi uma partida dos sonhos, a equipe deixou a desejar, mas a gente pode ter certeza que a gente vai se cobrar e na próxima partida vai ter outra postura. Tá aí, nação, tá aí, né?
esse desabafo, esse pedido de desculpas do Caio Jorge. E foi um dos que já tinha tido essa postura no pós-jogo contra o Atlético lá na zona mista, né? Então é isso. Vou ser sincero pra vocês, o Caio Jorge, ele claramente, ele tá muito bem, fisicamente, tecnicamente, ele tá muito bem. E eu acho que é o único que eu tenho essa certeza desse time titular do Cruzeiro. E aí eu volto a repetir o que eu falei ontem no meu vídeo pós-jogo aqui desabafando. Tirando o Caio Jorge, que a função dele é fazer gol, já fez 2. E gols assim que você vê que o cara pra fazer, cara, ele tem que ter ali... Por exemplo, aquele gol contra o Atlético, a movimentação dele é de um centroavante, cara, muito acima de vários que passaram recentemente no Cruzeiro. Acima de inteligência, de postura em campo, de posicionamento em campo, de finalização. Olha a forma como ele finalizou no Everson. Então, tirando o KJ, tá todo mundo abaixo. E aí, é o que eu disse ontem no meu vídeo. Ontem / hoje, né? Se tá todo mundo mal, a culpa é de todo mundo. Porque tá todo mundo mal desde o ano passado, é isso? Ou será que todo mundo chegou bem pra 26, aí chegou um cara e praticamente destruiu o trabalho deixado anteriormente? Eu acho que vale a reflexão. Se a gente tivesse vendo no Cruzeiro ali meia dúzia bem, meia dúzia mal, uma oscilação, joga um jogo bem, um outro mal, mas o Cruzeiro é regular pra baixo, tá sempre jogando mal e assim, piorando, né? Cada jogo que passa vai perdendo-se boas coisas. Vale a reflexão. E aí, nação, pra gente poder finalizar o vídeo, quero falar aqui de 2 jogadores, tá? Kaique e Cuiabano, pra gente poder encerrar esse primeiro videozinho aqui de sexta. Se tiver outro, a gente aborda os novos assuntos, mas pra gente encerrar é o seguinte, tá? A gente pode ter uma reviravolta aí nessa questão envolvendo o Kaique. Ah, Gilmar, então não tinha acordo fechado? Não, tinha. Só que a apuração do Samuel Venâncio é a seguinte: entre Cruzeiro e Como, tudo certo. O Cruzeiro já aceitou o que o clube italiano ofereceu. Só que com o Kaique ainda não estava 100%. E aí, por conta disso, a gente tem 2 panoramas para a negociação do Kaique azedar. E eu ficar feliz e você também ficar feliz. Vou ler aqui, tá? A apuração do Samuel Venâncio e aí eu complemento. Sobre o Kaique, na volta do Cruzeiro, no caso, para BH, hoje, haverá uma reunião na Toca 2 com as partes envolvidas para bater o martelo. Sim ou não? Existe a proposta do Como de 10 milhões de euros mais 2 de bônus. Da parte do Kaique, não há o acerto até o momento, que é o que eu acabei de falar. O Cruzeiro avalia a oferta como ok, o Cruzeiro já aceitou. Se ele for vendido, será por um desejo de ambas as partes, Cruzeiro e jogador. Então pode azedar? Pode, por 2 motivos. Primeiro, o Kaique pode falar, olha, tudo bem, Cruzeiro, você aceitou, mas eu não gostei da proposta, não quero ir pro Como, vou esperar uma outra oportunidade, acho que no Cruzeiro tem mais chances de ir pra seleção brasileira, como o próprio staff do Kaique já externou isso. É uma primeira possibilidade de azedar. E uma segunda, rapaziada, é a pressão depois da derrota de ontem. A pressão com a notícia da venda do Kaique pelos valores que foram colocados na mesa, a torcida do Cruzeiro claramente não curtiu, a gente não gostou, a gente externou isso aqui. E vocês todos, aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, nos outros canais que abordaram o assunto e nos grupos de Cruzeiro, no Twitter, todo mundo rejeitou. A cada 50 cruzeirense, 45, 46 rejeitou grandiosamente. E pode ser que, junta isso ao vexame de ontem, pode ser que o Cruzeiro dê 2 passos para trás e fala, como? Meu filho, você viu o que aconteceu ontem no Rio? Não posso vender para você mais. Tenho que permanecer com o Kaique porque tá difícil. Com o Kaique, imagina sem o Kaique. Então, tem panoramas aí que pode fazer com que essa negociação azede, nação. E aí, muita gente questiona, né? Ah, o Kaique vai sair, vai vir um Cuiabano. Será que o Cuiabano vai vir? Eu vou trazer aqui pra vocês, nação celeste, o André Hernan. O André Hernan é jornalista, né? Vocês conhecem. Ele ontem estava na transmissão do Prime Video e ele cravou essa situação do Cuiabano possivelmente vindo para o Cruzeiro. Ele basicamente disse que, segundo a apuração dele com o jogador, com o staff de jogador, nesse momento a mentalidade está em ficar na Europa. Não quer voltar para o Brasil, seja para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube.
Então tem que pensar em outro nome caso realmente o Kaique saia. Vou trazer aqui essa informação, é desse jeito que eu encerro. Deixa o like, hype o vídeo, até a próxima, tamo junto. O Cruzeiro espera nas próximas horas acertar com o Como da Itália. Essa é a notícia de agora do Cruzeiro em relação às saídas. A gente teve agora a Copa São Paulo e o jovem Fernando, que inclusive foi o artilheiro do clube campeão, o Cruzeiro da Copinha. Está indo embora para o Santa Clara de Portugal. O jogador que inclusive já teve oportunidades no time de cima, acabou não abraçando essa oportunidade, voltou para a Copinha, se destacou e o Cruzeiro fazendo aí um dinheiro com esse jogador. Então são saídas que o Cruzeiro espera fazer reposição, principalmente aí na lateral. O Cuiabano, que é um jogador conhecido aqui do Botafogo, né, se destacou no Botafogo, está no futebol da Europa, o Cruzeiro fez uma sondagem, uma possibilidade dele ser contratado, mas ouviu do Cuiabano que ele quer permanecer na Europa, então não tem jogo com o Cruzeiro, não tem negociação com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai olhar para a lateral esquerda. Esse é o mercado, que já é agitado com o Gerson, 30 milhões de euros, mas que vai ao mercado e observa para tentar contratações, viu, Mauro Naves?